Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma escola bíblica profética. Vamos nos conectando para a gente que está ao vivo aí poder estudar um pouco mais desse período maravilhoso aí da criação. Muito bem, boa noite. Estamos começando mais uma escola nesse dia de hoje. Deus é bom e Deus tem dado grandes coisas para nós. Então aí a Juliana entrando, o Julian, o Edenilson, bem-vindos. Amém, para você também, Júlia. Bem-vindos. Suelen. Vamos começar mais um estudo hoje, finalizando aí os 7 dias da criação, né? Hoje eu entro no 7º dia, que é um dia tão precioso, foi considerado um dia de descanso. Sandra Ribeiro, boa noite. Boa noite, Suelen. Bem-vindo. Boa noite, abençoado. Edenilson aí. Machado, Camis, Deus abençoe, bem-vindo, é bom estar com vocês aqui. A Juliana Húngaro, boa noite, a paz, é bom a gente estudar a palavra de Deus, né? Sandra Ribeiro, a Tereza está aí assistindo também. Hoje nós vamos fazer nossa horinha do estudo, né? Importantíssimo, eu tenho cada vez mais convicção de que sem conhecer a palavra, muitos projetos que Deus tem nos dado, eles naufragam muitas vezes é nesse firme fundamento, sabe? Porque qual é a diferença daquele que permanece e aquele que não aguenta, que se desestrutura, né, mediante as batalhas? A diferença é o fundamento realmente, a gente sabe disso por qualquer construção que se faça, né? Qualquer construção que a gente vem edificar, quantas casas, né, aqui na minha cidade, né, mesmo, você constrói e depois começa a ter problemas de rachadura, começa a ter problemas na estrutura, a umidade vem subindo e a gente depois amarga, né? Paz, Tereza, bem-vinda, Vilma, bem-vinda também, a Mari Bispo está aí conosco, bem-vindo, Marisa Campos, bem-vindo, boa noite a todos, é bom estar com vocês aqui para a gente meditar na palavra, né? A Vilma tá. Boa noite também para você. Então, às vezes a gente amarga em morar numa casa que ela foi edificada sem se poder investir um pouco mais no seu fundamento, na sua estrutura, né? E a gente fica ali com umidade subindo pela parede, tem que quebrar 1, 2 vezes, 3 vezes, não resolve o problema. E a gente investir nesse firme fundamento na nossa vida. Eu venho de uma geração, que fazem parte dessa geração também, que o culto mais importante da igreja era quando? Escola bíblica. Não sei se você é desse tempo. Eu ainda, quando me converti, fazem muitos anos, olha, meu Deus, fazem uns 30 anos, uns bons dos 30 anos que eu me converti a Cristo. Então não é de hoje. O que não... a Juliana Unga está dizendo que se deu de aniversário uma King James. Aquela Bíblia que eu andava, tá aqui ela. Ah, Juliana, vê se não aguentou. Eu faço comercial aqui, ó. E eu ainda tenho ela na caixa aqui, ó. É essa aqui, né, Juliana? Não sei qual foi o modelo que tu comprou. Ela aqui ainda tá na caixa, né? E eu deixo ela na caixinha aqui, só tiro, né, esses tesouros aqui, né? Então ela minha tá com a caixa ainda, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Comprei uma preta, mas aqui é o que eu dei. Falei que eu dei de presente pro meu filho. Sabe aquele presente quando a gente gosta de uma coisa, né? E a gente dá pros outros, né? Então essa aqui. Então que bom que você comprou. Eu sempre, assim, tem pessoas na minha geração, eu vi as pessoas, elas assim, com a sua Bíblia velhinha, dizendo assim, eu tenho orgulho da minha Bíblia. Tinha Bíblias que eram centenárias mesmo. E a gente fica naquela, não vou riscar na minha Bíblia, não vou marcar, né? Essa aí saiu em maio, tá feliz. Que benção, que benção. Essa é a nossa alegria. Alguns podiam estar preocupados em comprar um celular novo, né? Ou comprar, sei lá o que, uma roupa nova. A gente investe na palavra, é tão bom, né?
e eu estava dizendo que eu via pessoas se apegar na Bíblia dela por anos e anos, e eu comecei a aprender o contrário. Quando eu lia a Bíblia, eu marcava a minha Bíblia, daqui a pouco eu desmotivava de ler. Sabe, não tinha a questão da coisa nova. E aí eu comecei então a comprar a Bíblia quando eu já marcava a minha, já lia, já usava, já estava assim, já estava desmotivando, saiu um modelo novo, então eu comprava aquele modelo novo, né, é, para poder me motivar a ler de novo a palavra, a marcar novamente, a não dizer, tá, já está missão cumprida, porque nunca é uma missão cumprida, né? A palavra de Deus, ela é uma constante na nossa vida. Inclusive eu tenho essa aqui em papel, né? E tenho aqui também no computador, né? Essa que eu te falei, que traz os textos em hebraico e traz todas as versões também. É bem útil, né? Da gente, é uma ferramenta que nós vamos. A palavra escrita é onde a gente anota. Não vem me dizer essa geração. A gente parou de falar, né? Os nossos pastores, que antes víamos o pessoal de celular não trazendo Bíblia, a gente brigava. Aí paramos de brigar porque vimos que não tinha jeito. Essa geração não ia pegar uma Bíblia de papel mesmo, né? Porque eles são modernos. Então, só que a gente vê que eles não anotam, eles não copiam, eles não fluem no estudo mesmo, né? Também não querem comparecer nas escolas, e a gente vê o que esse desmoronar, né, de um firme fundamento, e aí tanta coisa ruim acontecendo, assim, tanta disfunção, tanta dúvida. Hoje os jovens têm dúvidas sobre tudo, né, o que se ensina, né? Maria Vanilda Brum aí também, boa noite, bem-vindo. Luciano está conosco, pastor Luciano lá de Erechim, né? Aí que essa pandemia nos impediu a visita que nós tínhamos marcada lá. Agora tá bem, Deus sabe, né? Enquanto isso ele tá crescendo, né? Lá, pastor Luciano tá investindo. Então assim, amados, quero entrar de uma vez nesse 7º dia hoje da criação. Vou ler aqui na minha Bíblia, essa aqui também é uma boa Bíblia, eu recomendo para os irmãos, a Deik. Essa é uma Bíblia que eu chamo de Bíblia apostólica, sabe? Bíblia apostólica. Por quê? Porque ela é uma Bíblia que ela não negocia. Ela fala mesmo nas notas dela, sabe? Às vezes você tem dúvida em algumas coisas, ela fala, sabe? Que a coisa que você gostaria de perguntar, por exemplo, né, para um pastor, será que existiu gigantes? Será que existiam os gigantes na Terra? Alguns dizem que é assim, alguns dizem que é assado. Como é que é o Apocalipse? Pois ela traz. Ela fala dos gigantes, ela fala dos anjos caídos que vieram, tiveram relacionamento com as filhas dos homens. Ela não fica assim, sabe? Ah, pode ser assim, pode ser assado. Essa Bíblia Deik aqui, ó. Eu gosto muito dela também. Eu até uso, ela é mais a minha Bíblia de manejo. Eu manejo muito com ela porque eu digo assim, ela é uma Bíblia bem apostólica, dentro dos conceitos apostólicos que nós estudamos. Então, mais uma Bíblia aí agora, né? A Juliana vai dizer, bom, mas agora que eu comprei a minha Bíblia, já vem outra, né? Mas não, te alegra com a tua Bíblia, porque nunca vai acabar, mas eu também recomendo essa aqui, uma boa Bíblia de estudos, essa aqui também maravilhosa, nesse sentido de realmente esclarecer. Ela fala assim, a criação, ela te manda lá para a página onde vai estar todos os detalhes da criação, fala sobre o pré-adâmico, o dilúvio de Lúcifer, que foi quando a terra foi encontrada sem forma e vazia e havia água sobre todo lugar. Foi um dilúvio total de Lúcifer, né? Um dilúvio chamado luciferiano, uma era que chama-se era pré-adâmica, antes de Adão. Existiu uma era, existiram povos, e aí sim, agora vou dar um nó na tua cabeça, né? Hein? Vou dar um nozinho na tua cabeça agora. Existiram povos, né? Nossa, vou ter que comprar essa, Juliana. Não, mas vai nessa tua aí, senão tu não vai acabar lendo nenhuma, né? Não vai encarar nenhuma. Mas ele fala muito bem. Essa aqui, essa King James, eu faço estudo mais por essa aqui, eu até não entrei nos detalhes da King James toda, né? Mas essa é muito interessante, esses assuntos, né? Depois ele compara esse dilúvio luciferiano, que foi antes de Deus arrumar a terra novamente, com o dilúvio de Noé, então, né? Que é um dilúvio aí pós-adâmico. E você vê que o propósito do dilúvio de Noé era matar os gigantes, né? Era ele exterminar com aquele povo
que não era da raiz do povo de Deus. Mas lá na frente você vê de novo Golias, gigantes novamente. Então será que esse dilúvio de Noé não matou todos esses povos estranhos, né? Que eram estranhos? Será que ele não matou? Ou será que de novo veio e mudou o DNA da raça humana? Sabe que uma das coisas que diz que se crê que o anticristo vai fazer é isso, mudar o DNA, mexer no DNA das pessoas, mexer nessa constituição que nos torna a raça humana. Tem algumas teorias sobre isso também, sabia? Com relação a dizer assim que não há salvação para quem coloca a marca da besta. Alguns têm uma teoria dizendo isso, que quando você coloca a marca da besta, vai ter uma alteração genética e você vai ser assim algo modificado geneticamente. É um algo a se pensar, né? Estou aqui viajando um pouquinho contigo aqui, já que não tem ninguém para me perguntar, né? Assim, ao vivo, eu mesmo me pergunto, eu mesmo respondo, né? Ivete está aí, o Bruno está com a gente também, né? A Jandira, bem-vindos. Bem-vindo, tem muita coisa, né? Mas eu quero dizer para você uma coisa, assim, muito séria. A gente não deve fundamentar a nossa vida nessas discussões, são curiosidades que não alteram a essência do Evangelho. Se existiu gigante ou não existiu gigante, o Evangelho continua o mesmo. Se tem extraterrestre ou não tem extraterrestre, o Evangelho não muda, né? Se o dilúvio foi parcial ou total, foi em toda a terra ou foi parte dela, não muda também o Evangelho para nós, entende? São curiosidades de quem pode estudar a Bíblia. Eu digo, a Bíblia é rasa para os rasos, ela é profunda para os profundos, né? Ela é o próprio Cristo, né, que fala contigo do jeito que você sabe ouvir, fala contigo do jeito que você entende. É assim a Bíblia, é o próprio Cristo. Então, amém? Essa é até para despertar a tua curiosidade, eu gosto de fazer essas coisas, né, de levantar essas lebres, assim, né, de coisas que eu não ouvi falar isso, né, eu não tinha, só para levantar lebre, que é para você ter mais curiosidade, não, só um pouquinho, né? Eu gosto de fazer com meus alunos, né? Quando eu vejo que a turma está muito assim, né? Muito metida, que sabe tudo, então eu faço aquelas perguntinhas que a pessoa está ali na frente dela, ela não percebeu, né? Mas como que eu não sei disso, se eu já busquei tanta coisa? Mas isso são conversa que nem a gente quer discutir sobre sábado pode, sábado não pode. Claro que tem resposta. Por isso que eu digo, essa Bíblia Day, que eu gosto dela, que ela é muito direta. Sim, não, é assim, ela vai ajudando teologicamente, mas em tudo, né, os crentes de Bereia, em tudo eles conferiam. Né? Não quer dizer também que você pegue numa Bíblia um texto que você não possa olhar para ele, não criticamente, mas quem quer saber mais, dizer, vou procurar outras fontes também, né? Porque a gente pode fazer isso, Deus nos permite fazer isso. Então, no capítulo 2, entra no sétimo dia. É interessante, né? Porque no capítulo 1 até o versículo 31, ele encerra o sexto dia, dizendo que tudo que ele fez ali, principalmente por causa da criação do homem, muito bom. Foi essa expressão que ele usou quando cria o homem, né? Que ele não tinha usado ainda na outra parte da criação. Ele cria o homem, então tudo era muito bom. A gente não encerrou esse assunto do homem ainda, porque agora aqui quando eu entro no capítulo 2 de Gênesis, eu também entro na formação do homem e na tarefa do homem no jardim. E você vai ver que tem uma tarefa muito importante do homem no jardim, que é cultivar o jardim e lavrar o jardim. No original ele tem a ver com intercessão e adoração. Então a palavra original no hebraico, a gente vai ver isso depois, que a missão de Adão era uma missão muito clara, ele tinha que lavrar, guardar, ele tinha que orar e interceder. Então, a oração e a intercessão, a intercessão e a adoração são dois pilares desde o jardim do Éden. Isso é uma coisa muito importante que a gente vai percorrendo ainda a partir do capítulo 2 de Gênesis, né? Mas vamos nos deter aqui no sétimo dia da criação para que eu feche com uma palavra que Deus preciso soltar essa palavra. Essas palavras assim, né? Às vezes não tem, eu não me detenho muito no texto, mas a gente consegue alcançar um propósito. Capítulo 2 diz assim, então: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram concluídos. Havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra, alguns textos mais antigos falam no sexto dia, porque na verdade no sexto ele acabou, né, a obra, o trabalho, o labor.
e no sétimo ele descansa, então, né? Então algumas traduções antigas, ou a Septuaginta, que foi o Conselho de 70 Sábios, que juntaram esses livros e viram a canonicidade deles, quer dizer, a veracidade no cânon, quando fala, significa, não é cano, é canon, né? Estou brincando aqui para você pegar a palavra certa. O cânon significa o antigo, original, aquilo que realmente é. Por isso que você vai ver que tem livros que não entraram. Não são livros que você não possa ler. O livro que tem, por exemplo, em Bíblias católicas, o livro de Tobias, o livro de Macabeus. O livro de Macabeus ele é bem interessante, se não me engano, é de Macabeus, né? Ele fala sobre um demônio chamado Asmodeus, que investe contra os casamentos, e era uma história de uma mulher. Eu acho que é o de Macabeus, eu não sei, porque a gente, faz tempo que eu li esses apócrifos, tem na Bíblia Católica, tem o de Tobias. Hoje você pega até na internet, se você quiser ali, você vai baixar o livro de Tobias, vai te dar, né, esse apócrifo. Tem o livro de Enoque, muito bom de ler também, e tem o livro até da criação, por outros autores, que são mais detalhados que o próprio Gênesis, sabia? Falam detalhes de Adão e Eva, que a mim não impressiona, como eu digo, não é porque eu li que não tem, aqui eu vou fazer daquilo uma doutrina, vê se tu entende. Ele vai falando detalhes, o que eu procuro pegar, essa pregação de domingo agora que eu fiz na igreja, depois se você não está me acompanhando, você pode pegar lá na minha página, na AP Leandro Monte, no Face mesmo, tá? Tem a pregação de domingo, eu falei sobre isso, eu preguei sobre essa questão da mente de Deus, quando ele olha para ti o que ele pensa, e do Espírito Santo, quando ele olha para você. Eu falei do livro de Ruth, e Noemi, a sogra de Ruth, representa o Espírito Santo, e Boaz, Jesus. Então, aquele livro é muito interessante, porque ele mostra como o Espírito Santo fala, como o Espírito Santo pensa no papel de Noemi, dizendo para ela, eu preciso prover para você um lar para que você tenha felicidade. E aí eu falei domingo sobre o segredo da felicidade. Não pode perder essa palavra, você tem que ouvir, tá? Você precisa ouvir essas coisas, porque é uma sequência do que Deus tem falado. E hoje eu quero falar em algo muito importante também, que é a tua identidade em Deus. Quer dizer, Deus concluiu a obra. Ele concluiu aqui o desenho no sétimo dia, né? E descansou então de toda a obra que tinha feito, e ele abençoou o sétimo dia, né? É a primeira vez que ele abençoa um dia, porque ele vinha abençoando os animais e as pessoas, né? E agora ele abençoou o sétimo dia, como se ele abençoasse o descanso, né? Então é interessante isso. Ele diz assim: abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara. Então, essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia que o Senhor Deus fez os céus. E aí ele recomeça agora no capítulo 2. Então aqui eu queria destacar para você, para a gente poder ficar nesse sétimo dia e curtir ele um pouco aqui, né, juntamente com Deus, já que Deus parou no sétimo, não tem porquê a gente não parar nele também, não tirar para lição muito grande de descanso. Eu estava até buscando aqui no original, no hebraico, sábado, ele é um sabat, né, é um nome sabat, né. Depois até as trevas, a magia negra, o satanismo pegou o sabat para falar em sábados negros, né? Tem 4 sabates no satanismo, que se faz sacrifício humano, né? Nesses rituais satânicos, né? Contam as pessoas que foram libertas de... Então essa sábado, ela é uma que significa repor, desistir do esforço, tá? É usado também como cessou, como também como celebração. Olha aí que interessante. Então Deus não manda aqui, nesse texto, ele não manda as pessoas não trabalharem no sábado. Não é esse o texto de fundamento para isso, que algumas religiões usam, inclusive o judaísmo, que guarda o sábado. Aqui Deus, nesse ponto, nesse momento, ele não manda guardar o sábado para trabalhar. Ele não dá essa ordem. Ele coloca a atitude dele. Sim, depois, 2000 anos depois, lá com Moisés, onde ele põe na lei e põe alguns requisitos que não se podia trabalhar no sábado. Mas agora aqui, na origem, por que eu estou vindo na origem? Porque eu estou antes da lei. Entendam isso. Tem coisas que foram feitas por Deus que é um original, que é antes da lei, o casamento, certo? A família, o Éden, o lugar de trabalho,
o lugar da intercessão, da adoração, o lugar de cultivar, guardar, subjugar. Você está entendendo? Isso está dentro de um plano original de Deus. O Jardim do Éden, a criação, por que nós estamos estudando Gênesis tanto quanto Apocalipse? Porque a origem é ali. Nesse entremeio o homem cai, que nós vamos ver nas próximas semanas depois um pouco mais sobre essa questão e a queda do homem. Aí quando o homem cai, vocês vão ver que tem algumas coisas que saem fora do eixo, até que Jesus vem. Então precisou da lei. Então você não pode viver pela lei, entenda isso. O crente que vive pela lei, ele é um crente religioso, ele é um crente farisaico. Então muito cuidado com esse farisaísmo, essa lei. Tem um livro muito bom que chama-se O Impostor que Há em Mim, eu sempre falo dele aqui quando eu tenho oportunidade. O Impostor que Há em Mim, ele fala desse impostor religioso que eu acabo agindo e nem percebo, porque eu frequento a igreja, de tanto que eu amo a Deus. De perceber, por exemplo, Paulo, né? O Paulo, ele assassinava cristãos em nome de Deus. Você está entendendo? Então a religiosidade presa nele, com esse espírito de farisaísmo. E aí, então, esse é um livro muito bom, todos têm que ler. O Impostor que Há em Mim. Eu até tenho ele em PDF, se você precisar, se você quiser, ele que você tem que fazer. Eu te mando ele, eu te mando o PDF dele, né, para que você venha a ler. Tem que ler, amados. Em paralelo ao que você já está lendo da Bíblia, estudando, isso é como o professor que dá um tema. Estou te dando um tema, então, né? O Impostor que Há em Mim. Se você quiser esse livro, aí você pode entrar em contato comigo, se você não conseguir baixar direto da internet lá, eu posso te mandar ele, né? Ali, eu não sei se pelo Messenger, de repente você entra ali e você me manda o teu e-mail, ou você quer me mandar um e-mail, né? Você pode mandar um e-mail também. Ou mande o seu e-mail para mim ali no MSN, né? E a gente... eu te envio esse PDF desse livro. Um outro livro que eu tenho essa semana e eu consegui ter lido esse livro. É muito antigo. Ele chama-se O Paraíso, a Glória do Trono. Quem é que já leu aí, levanta a mão. Dá um like aí quem já leu O Paraíso, a Glória do Trono. Não, eu faço parte de uma geração que livro, eu tenho a minha estante ali, não sei quantos livros eu devo ter ali, entendeu? Era uma coleção, né? Porque tem que ocupar lugar na casa, esse monte de livro, isso que a gente já dá. Eu fiz bibliotecas para ter muitas vezes na igreja, né? Mas quem é que já leu O Paraíso, a Glória do Trono? Vou te dizer o que tem nele, aí tu vai livro. O que tem nesse livro, O Paraíso do Trono. Esse livro conta a história. Esse livro conta a história só para te dar curiosidade, só para te ter fome e sede, né? Para você que se você quer o livro, entra de repente no meu, me manda o teu e-mail aí pelo ou te manda o meu e-mail é leandromonks@hotmail.com. Me manda um e-mail, eu quero o livro aí, me manda o livro que tu falou em PDF, eu te mando. leandromonks@hotmail.com. Monks com KS. E aí eu te mando o livro por e-mail. Esse outro livro, que é O Paraíso, a Glória do Trono, eu estava fuçando ele, tem em sebo na internet. Eu vou te contar o que foi. Ninguém sabe se foi ficção ou se foi verdade. Mas foi um homem, certo? Que todo dia Deus falou para ele que todo dia, um anjo apareceu para ele, que todo dia, para que as pessoas não perdessem a fé na terra, todos os dias, o anjo viria buscá-lo e levaria ele para ele estar no céu. Então esse livro é um livro de 120 páginas que fala sobre a vida dele e todos os setores que ele viu no céu e todos os detalhes que ele viu no céu. Então eu lembro que na época que lançaram esse livro, eu já li outros livros sobre o céu e o inferno, mas são livros muito pouco detalhados. Esse não, esse conta muitos detalhes de cada departamento, de cada lugar que ele era levado todos os dias, acho que foi durante 30 dias. Durante 30 dias, todo dia, ele era levado pelo anjo ao céu para contar. Então na época deu muita polêmica, porque alguns diziam assim, né? Alguns diziam, não, isso é uma ficção, eu creio que é verdade. Mas aquilo trouxe um despertamento de fé muito grande, porque contava detalhes dos portões, detalhes de onde tinha o livro da vida, né? Como Jesus
levava ele para passear, como Jesus se comunicava no céu, o que, que tinha em casa. E aí você tá louco para chegar no final, porque ele tá caminhando no céu até o trono. E aí ele chega então finalmente no trono e descreve como é que é. É um livro muito detalhista, assim, não é uma coisa superficial não. Então nunca se soube exatamente se era uma verdade ou uma ficção, mas que fazia você entrar no céu e viver o céu, sim. O nome desse livro é O Paraíso, a Glória do Trono. Não sei se alguém aqui já leu esse livro aqui. Vocês são novos, vice. Esse livro, ele foi um livro lançado há muitos anos pela irmã Valnice Milhomens, né? E ela lançou e o pessoal, os teólogos ficaram meio bravos com ela. O livro você lê, você é como se fosse uma verdade, porque é muito detalhe, muito detalhista as partes e os lugares do céu, né? Então vale a pena também para você, até para aquelas pessoas. Eu estou recuperando esse livro porque eu tinha um, acho que emprestei, porque eu quero despertar fé nas pessoas. Tem pessoas que já me perguntaram, tá, por que eu me converteria? Tu fala em ir para o céu, mas o que tem no céu? O que é o céu? Então a cultura hoje ela está tão degenerada que as pessoas não têm mais a visão de que pode ser um viver no céu. Porque eu quero viver no céu. Qual é a vantagem de viver no céu? Então pintaram um inferno bem melhor e um céu que nada que se possa dizer que eu conheça alguma coisa do céu. Então, por isso que esses livros vêm despertando a nossa curiosidade, né? Então é muito, muito legal. Então deixa eu continuar aqui, que eu vou abrindo parênteses, né? Para enriquecer você. Descanso de Deus é o sétimo dia. Esse é o descanso de Deus. Bom, então Deus, depois de toda a criação, ele descansa. Eu estava lendo para ti, ó, ele celebra, ele repõe as suas energias. Isso é o significado da palavra sabat, né? Aqui também diz sair, colocar de lado, livrar, sofrer para faltar. Então, sábado ele tem um significado muito importante. Quando Deus olha a criação pronta, ele então descansa nela. Descansa do que ele fez. Ele celebra, ele desfruta do que ele fez. É como se você olhasse para os teus filhos e você fica ali sentado observando, dizendo uau, né? Que como é bom isso quando você constrói uma casa, você pode depois sentar. É que a gente tem essa coisa de nunca terminar as coisas, né? Não botar datas para terminar e nunca terminar para poder celebrar, né? Então fiz uma parte, parei, celebrei, fiz a inauguração, né? Eu lembro que na igreja a gente costumava fazer assim, né? Faziam algo novo, vamos fazer a festa de inauguração de novo da igreja. Como os irmãos se alegravam com aquilo ali, porque celebrava cada etapa da nossa edificação, da nossa edificação, né? E isso é bom, isso é importante, tá? A gente celebrar. Então hoje a gente vive num tempo que a gente nunca dá conta, nunca termina as tarefas, nunca põe um fim numa etapa, nunca vira uma página, né? O próprio crescimento nosso é assim. Você sabe que antigamente, por exemplo, não tinha, né? Na Bíblia você não vai achar, por exemplo, adolescência. Adolescência está moderno. Criar um parêntese aí, um tempo para que as pessoas, para que os meninos e as meninas possam aprontar. Você entende? De imaturidade que se possa aprontar. Antes não, ele saía da fase de menino, né, ali com 12, 13 anos, passava por um ritual bíblico, né? Hoje o judeu ainda faz isso, e muitas tribos, muitos povos fazem isso, né? Nós também fazíamos no Brasil de 15 anos das meninas, que hoje já também não está, se troca por um presente, é como vender o prato de lentilha, né? Porque aquele é um dia de bênção. Então a gente troca o dia de bênção por uma viagem, troca o dia de bênção. Aí você diz, pois é, mas eu tento, mas a minha filha não quer, meu filho não quer. Pois é porque a cultura deles é assim, né? É a cultura em que não se faz a passagem. Em compensação, eles entram naquela parte daquele vácuo, né? Onde eles não têm responsabilidade, eles podem, que são adolescentes, a carne deles e os hormônios começam a florescer, então não há uma mudança de etapa. E Deus aqui, ele bota um marco nesse momento. Do sexto dia, ele põe um marco. No final do dia do sexto até o outro dia, ele põe então o sétimo dia de descanso. Ele podia pular essa etapa, ele podia dizer assim, bom, daqui para frente é o meu descanso. O homem está criado, tudo está feito, então não, ele botou aquele dia, ele falou, o sábado
é um momento de virada. Isso é verdade, a gente vem de uma semana cansado muitas vezes, né? E a gente passa pelo fim de semana, se recupera e começa de novo. São esses marcos que viram a nossa vida, que viram a chave da nossa vida. Alguns até podem estar se perguntando aí, mas por que então a gente usa o domingo? Porque no Novo Testamento, até por causa do calendário, né, gregoriano e Roma, o domingo era o dia da folga. Jesus ressuscitou também no domingo. Então no domingo acabou se celebrando a Santa Ceia, pela própria ressurreição de Cristo, pela Páscoa. Então houve aí essa mudança, né, no calendário. Por isso que nós temos o povo judeu e o povo gentil, né, aqueles que o povo gentil é o que foi se convertendo depois, né, com o apóstolo Paulo, ainda que judeus também se converteram, mas eles tinham outros costumes e não foram, né, de nós coisas que estavam dentro da lei, né, especificamente. Tá? Por isso houve até uma discussão entre Paulo e Pedro nesse sentido, de que Pedro ele era mais para o lado judaico. Paulo falou, então você vai para o judeu, eu vou para os gregos, vou para os gentios, porque eu não vou colocar sobre eles nenhuma dessas coisas, porque se eles cumprirem uma coisa, eles vão ter que cumprir toda a lei, e a lei não salvou ninguém, só vir em Cristo. Entendeu? Então Paulo entendeu isso aí e explicou que o fim da lei, então Cristo vive a lei, cumpre ela e transiciona para uma próxima etapa. Mas para o judeu já é cultura deles. Então Jesus descansa. Então aqui eu quero tocar nesse ponto importante, com você agora, trazendo para a nossa vida, tá? Aqui, né? Então, claro, é que guardar o sábado, se você falar em guardar o sábado, segundo o costume judaico, você vai ter que de fazer trabalhos. Então, a gente não fala nem guardar nem sábado nem domingo, nós não guardamos. Se tiver que trabalha também, né? Mas eles não, foi tão forte isso que eles não tiravam nenhum animal que caía dentro do poço, ou melhor, tiravam, né? Não deixavam Jesus curar os enfermos. Quando era de interesse deles, eles faziam. Então essa é uma religiosidade, né? O guardar nesse sentido de não poder operar coisa de uma lei. Bom, eu quero me prender nessa palavra descansar aqui. Por quê? Porque o descanso de Deus, ele veio depois de um desenho, tá? Estamos falando sobre o sétimo dia, para quem está chegando agora, está lá no capítulo 2 de Gênesis. Então, Deus desenhou, porque eu te falei assim, ó, entenda comigo, né? Boa noite, pessoal que está chegando aí, está dando boa noite, bem-vindos. Então, o que acontece assim, ó, Deus só descansou depois do desenho estar pronto. Eu falei para ti nas outras aulas nossas que o capítulo 1 de Gênesis ele parece que é um capítulo desenhado numa dimensão do Espírito. Porque no capítulo 2 diz, mas ainda não havia nascido plantas. Aí ele cria o homem do barro. Cria o homem em Gênesis 1, 26, né? E agora no capítulo 2 ele vai lá no barro e forma o homem. Aí eu te expliquei essa situação, a diferença entre criar e formar. Até usando o exemplo que ele criou o homem macho e fêmea. Então o homem é criado, mas ele precisa ser formado como um macho e formado como uma fêmea. Ser formado como um homem de valor e uma mulher de valor. Porque senão é capaz desse macho que Deus criou, né, não se tornar um homem de valor. E nem sequer, muitas vezes, um homem. Entendeu? Então, tudo que é criado por Deus tem que ser formado aqui na Terra. Foi esse nosso tema da semana passada. Se você precisa estar atento aí, retomar as aulas, né, para que você se conecte com a profundidade dessas coisas. Então, tudo que Deus criou na tua vida, na eternidade, já está feito, já está pronto, já está consumado. Precisa ser formado aqui na Terra. E aí vem uma frustração muito grande da nossa parte, quando nós não estamos casados nesse mesmo desenho. Então, um descanso só virá, presta atenção, para a revelação. Um descanso só virá depois que o desenho estiver correto. Depois que o desenho estiver pronto. Se o desenho não está correto, não há descanso. Vê se tu pega nisso. Aí eu vou entrar na questão da ansiedade.
da preocupação, do estresse, todas essas enfermidades modernas. Por quê? Porque o sistema, ele criou uma forma de tirar você do seu desenho original. Pega isso, que é por aí que nós vamos hoje, tá? Pega isso no espírito, ativa aí teu espírito para isso. Em nome de Jesus, eu abro agora o espírito, Senhor, de cada um que está me escutando aqui, que está me assistindo aqui, para que se abra hoje e se conecte com o desenho eterno. O descanso só virá quando você estiver com o desenho, no desenho que Deus fez para ti. Deus só descansou de toda a sua obra depois que ele pôs tudo num desenho definido segundo o coração dele. Então o contrário também é verdadeiro. Quando não está dentro de um desenho que Deus planejou, não há descanso. E aqui não estou falando do descanso de estar deitado, você está me entendendo, estou falando do descanso de paz. Não está faltando comida na geladeira, pode estar faltando emprego. Eu estou em paz, eu sei que eu estou dentro da vontade de Deus para a minha vida. Então esse descanso poucos têm alcançado. Mas a ansiedade, todos nós estamos passando por tempos em que temos que olhar e dizer, pô, eu tenho andado ansioso. E Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas antes de tudo, colocar tudo diante de Deus em oração e súplica e ações de graça. Faria uma oração, uma súplica com agradecimentos. Porque o desenho já está pronto desde a eternidade na minha vida. Todos os meus dias já foram escritos no livro da vida. E eu preciso agora me alinhar com esses dias. Eu preciso ler esses dias. Eu preciso interpretar esses dias. Ontem ainda estava orando aqui e dizendo, Senhor, eu não quero ser uma capa. Porque já preguei isso também um dia sobre essas coisas que Deus estava me mostrando. Tem pessoas que são capa linda. Você olha e diz assim, uau, essa pessoa é uma bênção. Você pode olhar para uma pessoa e dizer, uau, que pastor, uau, que obreiro, marido, uau, que esposa. Mas você vai viver com essa pessoa, quando você vai tentar ler as páginas dessa pessoa, você vai se decepcionar com ela, vai dizer, eu me decepcionei. Por quê? Porque a capa, né, quem compra livro pela capa, pode não gostar do conteúdo. Tá entendendo? Então, quando Deus escreveu o teu livro, ele não se preocupou com a capa. Por isso que tem pessoas que você olha e diz assim, essa pessoa não tem beleza alguma, essa pessoa não tem, mas ela tem uma essência no coração dela, as páginas dela ali. A gente aprende, nossa geração é uma geração de capa, cabelo, roupa, carro, casa, tudo, né? É uma capa tremenda, onde você se apaixona para aquela capa, quando vai ler o livro não gosta. Então, é esse livro que é o importante, esses dias que foram escritos. Então Deus projeta o homem na dimensão espiritual, projeta a terra, todas as coisas, vai trazendo a existência. E agora ele descansa disso. Descansa do quê? De saber, né, que as coisas estão conforme o desenho está pronto. Né? Olha aqui. Claro, exatamente isso que a Jandira colocou aqui. Ó. Quando não se está segundo o desenho de Deus, não há paz. Tá entendendo? Então você já entendeu, não vai ter paz. Não vai ter paz porque o que acontece? Eu olho, eu vejo, e aqui tem uma coisa importante, que é com quem você anda. Você anda com uma pessoa, às vezes, que já está resolvida em algumas áreas. Aquilo, ao invés de contribuir muitas vezes para a tua vida, aquilo te faz querer ser o que você não é no teu desenho original. Então a pior coisa que tem é eu buscar o meu desenho nas pessoas. Ou no desenho delas. Isso é um problema muito grande. Né? Isso chama-se a minha identidade. Identidade e destino. Você entende? Identidade é quem eu sou. Destino é para onde eu vou. Então, muitas vezes o meu destino tem me levado a lugares que não tem a ver com a minha identidade. A escola faz muito isso com muitas crianças. Crianças criativas, crianças espertas, crianças, por exemplo, que são voltadas para a área da música. Se a escola só quer ver português, matemática, química, física, e essa criança ela tem uma veia artística, para ela é tão difícil estar ali, tão difícil para ela, porque estão matando nela. Mas eu queria desenhar, para de desenhar, vamos calcular, entende? Então cabe a nós, como pais, de novo, ler também a identidade do nosso
Aquilo que Deus criou nos céus precisa ser formado na terra. Aquilo que Deus criou nos céus, no reino do Espírito, ele põe dentro de um vaso de barro, para que passe o processo aqui na terra de ser formado e ser lapidado dentro da terra. Por que na terra? Porque não fez no céu. Porque a terra é o lugar do processo. A terra é o lugar de manifestar, que nós vimos semana passada, de manifestar o que Deus criou. Deus não pode criar o sol para ele. Porque Deus criou uma coisa maravilhosa e Ele quer que seja manifesto isso. Vê se você entende. Então nós somos a manifestação desse Deus. Então se você não viver, se você não expressar, Deus não é manifesto. Jesus foi a própria manifestação. O Filho, eu li semana passada esse versículo, né, que ele se manifestou, manifestado em carne, pregado entre os gentios, mas manifestado na carne, recebeu glória. Aquele que foi eternamente, aquele que foi recebido na glória, foi antes manifestado na carne. Então se Jesus não vem, Ele não me dá o exemplo. Se você não viver a vida que Deus destinou para ti, aqui nessa terra, você no céu não precisa de cantar nada. Você não precisa ser obediente no céu está tudo pronto, tudo feito, está tudo consumado. Então a terra é o lugar da manifestação dos filhos de Deus. A terra geme pela manifestação dos filhos de Deus, diz a Bíblia lá em Romanos capítulo 1. Então, o descanso na tua vida só virá quando você estiver entendendo, lendo os desenhos de Deus. Por isso que tem muitas pessoas que eu olho aí no Facebook, eu olho no Instagram, agora eu sou eu mesmo, agora eu sou feliz, agora eu posso fazer o que eu quero. Só que você vê que aquilo ali está regado de quê? Né? De um grito. Um grito. Porque essas mesmas pessoas daqui a pouco estão fechadas novamente. Por quê? Porque ela foi liberada de alguma coisa, porque ela foi liberada, por exemplo, de um casamento. Agora eu sou livre, agora eu sou eu mesmo. Por quê? Você deixou de ser, perdeu a essência quando casou? Isso não é um erro da outra pessoa, é um erro seu. Às vezes porque a outra pessoa realmente ela tem uma personalidade forte, ela toma conta do espaço todo, do casamento, da casa. Mas só que a casa e o lar têm que ser edificados. Às vezes você serve numa igreja, um líder, né? Antigamente, quando se trabalhava assim, na pressão, né? Na própria igreja, vamos lá, temos que fazer, temos que abrir célula. Quantas pessoas saíram machucadas dizendo assim, enquanto estavam trabalhando, estavam amando, mas depois de um tempo já estavam cansadas, sobrecarregadas, se sentindo com falta de cuidado, com falta de comunhão, dizendo assim, eu já não era mais eu mesmo. Mas ninguém te obriga a você deixar de ser quem você é. Você que acaba cedendo. Então, se eu cedo quem eu sou, eu não posso achar culpados por isso. Foi o caso de Adão. Né? Adão ele vai lá e cede para Eva o intento lá, o desejo de comer a fruta. Ela oferece para ele, ele come. Mas na hora que Deus vem cobrar, o que ele faz? Ele põe a culpa nela. Né? De cometer o erro por livre e espontânea vontade. Alguém nos forçou, que foi obrigado. Meu celular. Eu fui obrigado. Pessoas, a gente está vendo aí no própria política. Pessoas que andam juntas, mas quando sai a culpa foi do outro. Agora vamos fazer um baita emaranhado para, quer dizer, vivemos juntos, é que nem casamento quando termina na justiça. Quer dizer, viveram às vezes 20 anos, 30 anos juntos, agora estão brigando porque você vai ter que me ressarcir do que você fez comigo. As pessoas estão assim, querem ressarcimento. Ninguém pode ressarcir a tua alma e aquilo que você abriu mão espontaneamente, né, para poder estar dentro de um ambiente. Mas por vezes sim, a gente vai perdendo essa identidade livremente e vai se perdendo. E Deus então precisa tomar de volta, tomar você de volta, refazer. A Bíblia diz que o vaso se quebrou no oleiro, não foi longe de casa, ele quebrou na própria mão do oleiro. Foi ali que quebrou o vaso, não foi na mão dele. Então eu e você estamos na mão de Deus e quebramos na mão dele. Por isso que eu não preciso achar culpados, você entende? Porque ninguém tem coragem de culpar Deus. Alguns se afastam de Deus, se esfriam, entendem o que Deus está fazendo. É um processo. E muitos precisam até perdoar a si mesmos, porque não se perdoa a si, porque então assume toda a culpa, já que ninguém vai levar a culpa, eu sou o culpado, eu ceder. Quem mandou eu a vida? Então,
não há descanso. Pode haver até ociosidade. Pode haver até não ter o que fazer. Mas não há aquele descanso em Deus por algo que realmente está dentro de um propósito. Então, quando Deus descansa, é porque ele vê concluído todas as obras das suas mãos. Ele vê concluído o sexto dia, céu, terra, seres humanos, ainda que não existissem fisicamente, que essa é a discussão, se ali está tudo pronto ou se ali foi o começo de um Deus. Mesmo que qualquer uma dessas formas, depois dessa conclusão de Deus ver propósito para cada coisa que ele criou, é que ele descansa. Então, quem sabe não está aí você que anda ansioso, você que anda preocupado, você que anda tentando discernir coisas e pensando, uma batalha na mente do que vai fazer, do que vai ser da tua vida, né? Daqui a alguns anos mais, ou hoje, ou amanhã. Então Jesus fala, basta cada dia o seu mal, né? Porque ele está dizendo o seguinte, que o mal virá, e foi essa queremos sobre nossa vida, né? É que venha o mal, que a gente venha se incomodar. É como aquele pai que diz assim pro filho, né? Já sei que você vai aprontar, mas quem tem que correr sou eu. Quem é que corre depois? A mãe que tem que correr. Então, eu não queria ter aquele trabalho com aquele filho, então eu já procuro avisá-lo de antemão o que pode acontecer. Mas quantos aqui sabem que é inevitável? Que aquele filho vai ter que passar os seus processos também, senão ele fica um filho imaturo, né? E aqui tem um outro conceito importante nessa questão do sétimo dia, na questão do descanso. É a questão da maturidade. O processo vem para nos amadurecer. Agora, interessante. Tá? Você às vezes se decepciona com a porque você é madura, né? Porém você começa a ver os defeitos dela. Então eu te pergunto, uma fruta, quando ela está madura, você vai na árvore e pega aquela fruta madura. O fato dela estar madura te assegura que ela não tem nenhuma ferida. O fato da fruta estar madura te assegura que não há nela nenhum picado. Hein? Será? Quer dizer, aquela fruta do pé mais alto, não sei se alguém já teve essa oportunidade, né? De pegar direto no pé. Mas aquela fruta mais alta é que amadurece primeiro, é ou não é verdade? Porque ela fica lá em cima, ninguém a toca. Então ela é a primeira amadurece, ela é a que pega mais sol. Então você olha lá um caque, os caques de baixo verdinho já estamos colhendo. Né? De baixo estão pegando, a bergamota está verde, nós já estamos aqui, a tangerina, já estamos sacando do pé. Aí ficam aquelas lá em cima, no último pé, no último lugar. E a gente não consegue alcançar elas. Elas amadurecem, elas estão madurinhas. Mas quem vem bicar elas? As aves do céu. O passarinho vem e bica a fruta madura. O inseto vem e pica a fruta madura, porque todo mundo quer tirar uma lasca daquilo que está maduro. Todo mundo quer um pedacinho de você, meu amado, quando você amadurece. Se você é um bom profissional, todo mundo vai querer que você ajude mais, que você esteja junto. Na igreja, se você é uma pessoa que faz muitas coisas, vão querer que você faça um pouco mais. O diabo quer que você trabalhe para ele no mundo. Quer que você cante lá. Se você canta bem, não importa. Quer que você cante no mundo. Falou para Jesus, dar-te-ei os reinos desse mundo, se prostrado me adorares. Eu quero você também, Jesus. Não é só Deus que quer você, não é só os homens que querem você. Você trabalhando para mim, não tem mais problema nenhum. Então, a fruta madura, todo mundo quer picar ela, todo mundo quer tirar um pedaço dela, todo mundo quer desfrutar dela, certo? E essa fruta muitas vezes é a mais alta. A fruta mais alta é aquela que está mais ferida. Mas quando você colhe essa fruta e você olha, você diz, eu achei que essa fruta era madura, como é que ela está cheia de coisinha, tem podrezinhos nela. Mas você faz o quê? Você joga lá fora? Não. Só quando ela estiver toda podre, você arranca o pedaço ruim e diz, que delícia. Ela ainda é uma delícia mesmo com pedaços ruins. É assim que nós temos que entender os processos de Deus na nossa vida e na vida das outras pessoas. Sabe, eu não posso entrar numa igreja, olhar para um pastor, um homem de Deus, um ministro de louvor e
que maravilha. Mas quando eu vejo o podre fora, eu não aguento, sabe? E tá, mas e tudo de bom que tem ali? Num relacionamento, num casamento, né? Quantos divórcios estão se dando porque eu fui decepcionado? Fui decepcionado por quê? Porque eu acreditei. Eu acreditei que iria mudar, eu acreditei que fosse uma pessoa madura. Só que o que você viu indicava que era maduro. Porém, você começou pelo manuseio, pelo dia a dia, pelo contato, porque você chegou mais perto, você viu que já tinha sido picado por inseto, já tinha sido mordido por um pássaro, já tinha sido. Você entende? Isso desqualifica a fruta? Não, se ela não estiver toda podre. Né? Agora nós também não vamos julgar aqui dizendo, pastor, mas então é isso, é que estava tudo podre mesmo, eu tive que cair fora, que estava tudo podre. Não, aí só Deus sabe. A Bíblia diz segundo a carne. Eu não posso ver as pessoas segundo a carne, tem que ver segundo os olhos de Deus. Por isso que tem pessoas que não desistem. Elas permanecem firmes, elas continuam orando, continuam buscando, continuam crendo, continuam perdoando. Porque todas essas são as ferramentas de tirar o podre, né, o picado daquilo que faz parte do próprio processo de amadurecimento. Você me entende? Ou você não tem nada. Por isso que Jesus falou, aquele que não tem pecado, por favor. A gente, mesmo que para mim não serviu algo, eu não posso tirar pedra, porque eu tenho meus pecados. Eu tenho as coisas que muitos não vão tolerar. Né? Como qualquer coisa que às vezes nem é pecado. Tem pessoas que não gostam de certas brincadeiras. Tem pessoas que não gostam que a outra ronca alto demais. Isso acaba relacionamentos. Por quê? Por quê? Porque nós coisas. Aí o podre pode estar me machuca aquilo, eu não consigo tolerar. E não é nem o pecado. A pessoa, se dependesse dela, não faria aquilo. Você entende? Mas fez parte do processo dela. Então, quero que você entenda essas coisas. Que o descanso de Deus no sétimo dia só veio depois que o desenho estava pronto. Então, o teu desenho está pronto, mas o teu descanso não está. Então, como é que você me explica isso? Eu não estou conseguindo ter descanso, mas o desenho, Deus já aprontou ele. Então, o que só pode estar acontecendo? Que eu não estou andando conforme o desenho. Ou que eu estou dentro de um processo de Deus para alcançar o quê? O meu desenho. Quem diz assim, mas eu não sei alcançar. Então já vou te dar um motivo. Você vai alcançar o que Deus desenhou para você. O que já está. Pode ser, você pode me perguntar assim, pode ser, apóstolo, que eu passo uma vida inteira andando fora do meu desenho? Pode. Pode ser. Tem pessoas que fogem do seu desenho, tem pessoas que não andam de acordo com o seu desenho. Né? Tem pessoas que não aceitam o seu desenho. Olha só, coisa importante que eu estou te falando aqui. Tem pessoas que o seu desenho é claro para todo mundo, menos para ela. Porque ela anda num padrão, seja no lugar onde ela vive, na família. Vou dar um exemplo para você, ver se você me entende melhor aqui o que eu estou querendo dizer. Tá? Ver se você me entende. Eu, quando cresci na minha casa, eu era um pouco diferente em alguns gostos dos meus irmãos. Por exemplo, eu gosto de cavalo. Minha casa não tinha cavalo. Não tinha sítio, não tinha fazenda. Né? Meus antepassados tinham. Né? Porém, aí tem uma raiz nisso. Né? Também a gente não é do nada. Eu gostava de desenho, de pintura de quadros. Eu gostava de música. Mas quando eu disse para o meu pai, assim, olha, eu quero aprender violão, o contexto de vida do meu pai, ele teve uma infância difícil, né? E ele então viu que ele viu os boêmios na noite. Ele tinha irmãos dele que se perderam no jogo. Então, para ele, músico era boêmio, era da noite, não queria trabalhar, não queria estudar, vivia na malandragem, tocando e bebendo e fumando e se divertindo da maneira dele lá. Então, aquilo pro meu pai foi uma barreira. Ele falou, não, filho meu não vai tocar. E eu fui dentro aqui, consegui um violão, mas nunca ele quis me botar em aula. Quando eu fiz 17 anos, que eu fui trabalhar fora, em outra cidade, eu
Primeira coisa que eu fiz, eu me inscrevi numa aula de violão para fazer. Depois eu comprei um piano e assim eu fui, mas nunca eu consegui chegar no nível que eu queria. Você entende? Tem tempo, tem temporadas nas coisas. Nunca é tarde, mas a gente hoje para mim é mais um hobby do que realmente poderia ser. Mas os meus filhos, né? Os meus filhos eles saíram com dom para música. Um toca bateria, o outro toca, eles tocam instrumentos, piano, sabe? Eles tocam uma tremenda. Eu falei, se eu tivesse todo esse dom, mas eu fui a semente, você entende? Já estava em mim isso, mas a cultura da minha casa, ela foi ensinada que isso não era bom. Então houve resistência para isso. Mas já era a minha essência. Então eu gosto de cavalo, não, mas como é que vai ter um cavalo se não tem cavalo? Para com essas bobagens. Assim que a gente fala. Porque a gente não consegue ler o desenho dos outros. Então a gente se cria muitas vezes um ambiente hostil para quem nós somos. Aí você tem que mudar então a sua maneira de ser. Olha como é ruim isso. Porque eu, como criança, eu estava no desenho original de Deus. Por isso que Jesus falou, você tem que se tornar como criança, ver o reino dos céus. Por que isso, amados? Porque como criança, você nem sabe, você não pensa que tem alguém me olhando, eu não vou fazer. Ah, não, isso vai custar muito caro. Pai, eu quero sei lá, eu quero um cavalo. Aí você diz, que isso, meu filho? Você não tem nem noção do que é um cavalo, cuidar de um cavalo. Você entendeu? Eu tive um cavalo depois, porém, né, começou a dar tanto trabalho, porque o cavalo não tinha o lugar. Então, tive que tirar, uma mão de obra, porque você muitas vezes não consegue nem sustentar aquilo que hoje tudo é muito caro. Antigamente já estava no campo. Mas você tem que estar numa essência que não é a sua. E tem pessoas que te criticam por isso. Para com essas bobagens, foca aqui nisso, entendeu? Que você possa, a sociedade te formata. Mas Deus já te desenhou. E aí você vai ter um conflito muito grande de um resgate da tua identidade. Como é que você pode resgatar a tua identidade e descansar então finalmente? É você começar a observar a tua vida, como ela foi desde a infância. Esses dias uma irmã, ela falou comigo, né? Ela entrou em contato comigo, e ela tinha perdido um filho, eu nem sabia que ela estava grávida, e ela meio que guardou aquela coisa, né? Se recolheu. Ela perdeu o bebê dela, então, o primeiro filho. Só que eu acompanhei por muitos anos a vida dela, e eu sei o quanto foi luta para ela poder casar, para ela poder lutar. E ela, então, depois de muitos anos, entrou em contato comigo dizendo, olha, eu preciso falar contigo. E eu, tá bem, estamos aqui, né? Estamos aqui no WhatsApp, né? E ela então disse, aconteceu isso comigo, e eu tô perdida, né? Porque eu perdi meu bebê, né? Tava grávida, perdeu o bebê, e ela falou, meu marido quer outro bebê, e eu não sei, eu tô assim, não tô entendendo nada, por que Deus fez isso comigo e tal. E eu não olhei para as circunstâncias para consolar ela. Tipo assim, assim, a vida é assim, muitos perdem bebê. Não é uma verdade, isso não é verdade. Não é muitos não. Mas são os bebês que nascem do que os que não nascem. Então, a questão é dela. Eu comecei a me lembrar o quanto casar, porque ela não queria mais, ela se decepcionou com antigos namorados, e ela, quando chegou na igreja, dizia, eu não vou casar. E aí ela teve que ser ministrada naquela área, ela teve um noivo, depois na igreja também não deu certo. Até que finalmente ela casou e está feliz hoje com o casamento dela. E tantas outras coisas na vida dela que não foram fáceis, né? E aí veio o padrasto e pôs ela para fora difícil assim. Então quando ela me procurou, eu não olhei para o fato, eu olhei para como a vida dela se movia no desenho que Deus tinha dado. Então eu olhei não com os olhos meus carnais, né? Mas com os olhos espirituais de como a vida, como Deus provava a ela, como é que eram os testes na vida dela. E eu disse para ela, olha, só disse uma palavra assim para ela, né? Dei uma palavra, eu falei, na tua vida as coisas nunca foram de primeira, eu disse para ela, né? Tipo assim, você luta, mas consegue. Eu falei assim, na tua vida as coisas nunca foram de primeira, mas foram. Bom, bastou ela. Acendeu o espírito dela, falou, sabia que alguma coisa te usar para falar comigo. Por quê? Porque eu não tô com os meus olhos segundo a carne, não fiquei com pena dela, ver se você entende. Não fiquei com pena porque
sentimento que Deus manda a gente ter. Compaixão, sim, mas não pena. Você entende? Porque a pena vai fazer com que eu queira tomar a pessoa para mim e querer consolar ela de uma maneira que seja carnal. Por isso, o melhor conselho que você pode dar para alguém não é, né, ficar perguntando demais, ou então é você realmente falar o que Deus te manda falar. Né? Ainda que Deus vai usar outros que são mais carinhosos para dar um abraço, mas o que você tem a dizer para ela somente é o que Deus tem através de você para dizer para ela, porque é um tiro certeiro. E aquilo consolou ela, tipo assim, é verdade, nunca consigo nada de primeira, mas eu consigo, sabe? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês já sabem que é possível vencer esse mundo. Então, se as coisas não vêm de primeira para ti, meu irmão, eu sei que é ruim. Ah, mas eu não queria ser sempre o segundo. Não, o importante é que a perseverança produz a paciência, certo? E aí a esperança. Então, se eu sou perseverante, se eu sou paciente, se eu resisto à pancada, vai chegar um tempo nesse mundo que quem não resistir à pancada não vai sobreviver mais nesse mundo. Esse mundo é cheio armadilhas para todos os lados e você não comanda a vida de outras pessoas. Então é importante que você entenda isso, que o descanso, volto novamente, do sétimo dia só veio depois que o desenho da criação estava feito. Né? Que eu e você estávamos feitos. Como assim eu e você? Né? Como assim eu e você? Pode comentar aí que eu estou lendo, que a Leni está botando. Né? É exatamente, entendeu? Às vezes você está tentando lutar com um desenho que não é o teu. Eu falei para essa moça, né? Eu falei, na tua vida nunca foi de primeira. Agora você vai desistir na primeira? Porque ela não tinha lido ainda. Porque a gente tem uma expectativa que a tribulação não venha, né? Opa, que tá movendo. A gente tem a tribulação, a gente tem a expectativa que as coisas vão dar certo, que o mal não vai chegar na minha casa. Não é assim? A gente começa a ficar até, Deus me guarda da Covid, Deus me guarda do acidente. E começamos a profetizar, glória a Deus, porque a palavra de Deus está para se cumprir. Mas aí, isso não pode virar o quê na nossa vida? Isso não pode virar uma lei que Deus não possa quebrar. Porque aí Ele é Deus. Você entende? E aí Deus vem e quebra a lei do óbvio. E aí nos pega, como Deus? O que eu vou dizer? O que eu vou fazer? Como é que eu vou pregar agora? Eu estou doente, como é que eu vou ser um pregador de cura? Já vi pastor desistir. Então Paulo não podia ser, ele era um assassino de cristão, em nome de Deus, um fariseu. Não, tem gente pior do que você, do que eu, aí na Bíblia. Moisés é um assassino também, assassino, fugitivo, um homem aposentado, 40 anos no deserto. Você vai dizer que 40 anos que você não atua nada, você não sequer tem contato com Deus, adorava os deuses do Egito. Esse homem não tinha mais solução para a vida dele, você entende? Mas estava sendo forjado, porque o desenho original de Moisés estava lá, guardado em Deus. O desenho original de Paulo estava guardado em Deus. O desenho original de Pedro estava guardado em Deus. Talvez não como Simão, mas como Pedro, como o novo que Deus tinha para ele. Então eu quero que você compreenda fortemente isso, que o desenho de Deus para a tua vida está guardado nele. E ele não está tão diferente do que você está vivendo. Por isso que se você começa a conviver com pessoas que têm outros valores, pode se influenciar e querer se tornar essas pessoas. Isso tem estragado o desenho de muita gente, certo? Então, eu que sempre fui mais inspirativo, sempre gostei mais de artes, de música. Quando sentei com as pessoas do cálculo, você vê, eu acabei fazendo engenharia. Né? Quer dizer, puramente cálculo e regras. Então é uma luta entre a criatividade e a exatidão muito grande. A gente divide exatas, né? Pessoas da humanas, pessoas das exatas. Mas não é só você ser da humanas, pior é quando você convive com os das exatas. Que nada do que você fala é importante. Ah, não, para. O negócio aqui é 2 mais 2, 4. Não, mas eu acho que a gente podia pintar aqui dessa forma. Não, deixa assim, vai estragar aí. Vai fazer eu gastar dinheiro. Pro criativo, para ele é mais importante a cor. E pro lista, né, para esse que é esse crítico, o mais importante para ele é o dinheiro que ele vai gastar com aquela cor, então não vale a pena. Você junta duas pessoas assim, marido e esposa, pai e filho, né, patrão e empregado, vai ter conflito, certo? Porque
Mas você não pode abrir mão do teu desenho. Por isso que tem pessoas que quando elas vão comprar uma coisa, elas preferem não comprar o que elas não querem. Você quer comprar uma televisão. A televisão custa o dobro do preço que você queria. E a outra é mais baratinha. Tem gente que prefere, não vou comprar, mas eu vou comprar a que eu quero. Por quê? Porque para ela vai ser muito mais descanso. Olha só o que eu estou falando agora. Ela vai sentar para ver a televisão dela e vai poder dizer assim, uau, a televisão pode estar desligada. Aqui é o sabate, ó, ela celebra, ela diz está consumado. Eu trabalhei com essa TV que eu gosto. E a TV pode estar desligada, mas ela vai sentar e vai desfrutar. Enquanto para aquele que não importa a TV, importa é o valor, você está entendendo? Quanto custa? Ele vai sentar, se você fez ele comprar aquela TV muito cara, ele vai sentar e dizer assim, eu não consigo nem olhar para essa TV. Essa TV só me lembra que eu tenho um cara nem para pagar. E essa pessoa, agora se ela compra qualquer coisa, ela diz assim, bom, eu vou desfrutar dessa TV porque eu paguei barato nela, é o que eu queria, eu economizei nessa TV. Você vê como você tem que tomar cuidado com quem você anda. Para quem você anda, você não é culpa de ninguém, porque também você não porque aí vem os dois lados da moeda, né? Esposa quer mudar o marido, pai quer mudar o filho quer mudar o pai. É um conflito isso aí, amados, é muito difícil. Ou então tem pessoas, como elas têm um coração mais de servo, você entende? Ela acaba cedendo sempre. E aí ela, depois, um dia, né? Então, ela cede, mas aí um dia onde ela não está se sentindo bem mais, ela bota a culpa no outro porque ela mesma decidiu ceder. Não faça isso. Se você tem um coração de servo, sirva e alegre-se com isso, e seja feliz com isso, que você sempre abriu mão. E quando você acha que não deve abrir mão, não abra. Você entende? Aí você assuma, diz, não, eu é que abri mão. E a culpa é minha mesmo, porque eu que cedi. Dessa vez eu não vou ceder. Pessoa, claro que você muitas vezes acostumou outra pessoa mal, né? A pessoa acostumou que você sempre vai ceder. Um dia você quer se impor a outra pessoa, não vem te impor pra cá. Né? Aí você diz, meu Deus, se anula, diz a Tereza. Mas aí é que tá, né, Tereza? A questão é a seguinte, ó, é se anular ou deixar manifestar um desenho. Olha aqui, ó, Eliseu, aí eu vou ensinar um segredo para você. Quem serve vai ter o dobro de quem ele serviu. Porque a gente não vê o servir, eu falei isso já semana passada, a gente não vê o servir como algo nobre. Então, você vê que Eliseu, ele serviu durante toda a vida dele, Elias, a Bíblia diz que Eliseu estava calvo, tinha perdido os cabelos, já estava velho. E aí quando Elias morreu, ele ficou com a unção de Elias. Jesus lava os pés dos discípulos para dizer, aquele que serve é maior. Um dos outros é maior do que está servindo. Só que na nossa cultura, o inimigo, né, vou botar o inimigo aqui, né? Às vezes o inimigo sou eu mesmo, né? O inimigo é a minha criação. Mas o inimigo ele já plantou uma cultura. Então você vê uma pessoa que é líder e tal, você diz assim, você é gerente, aí tem o dono. Aí você fica naquela, mas eu quero ser dono. Aí o dia que, sabe, aí muitos vão passar a perna no dono para pegar a clientela. Aí o dia que vira dono não aguenta. Não aguenta. Porque aí diz, não, meu Deus, que falta que eu sinto daquela minha carteirinha assinada. Hoje eu tenho que estar me preocupando com um monte de coisa. Porque ele sai do desenho dele em virtude do que ele viu no outro. Porque o outro prospera, o outro ganha mais. Como se todo mundo escolhesse uma profissão que ganha mais. Mas não é quem ele é. Você entende? Isso dá uma frustração muito grande no futuro. Então, essas são as coisas. Quando eu caso porque a outra pessoa tinha beleza, mas não é importante para mim naquela época, mas hoje está sendo. Você entende? Aí vem essas, como é que eu vou dizer assim? Tudo que é abalável será abalado. Então, porque eu edifiquei coisas sobre a areia, aquilo cai, aquilo foi abalado. E na minha maturidade, hoje eu tenho que entender. Não pela capa o livro, entendeu? Só que também, como eu falei, eu tenho que também ser responsável pelas minhas escolhas do passado. Eu não posso riscar as pessoas. Então eu tive um filho que eu não tive vontade de ter, então hoje eu não falo com ele. Misericórdia. Você está entendendo? Eu casei com alguém que eu, no decorrer dos anos, eu vi que não era aquilo. Mas você assumiu um compromisso. Então quer dizer que eu compro um carro, uso ele um ano, depois e digo, olha, eu não quero mais porque agora os pneus estão careca, entendeu? Porque eu vi que o carro não era tão bom, não existe test drive.
né? Tem coisas que você tem que tomar cuidado antes de escolher. Você sabe que você vai no centro, né? Até deixa eu ser engraçado aqui. Você sabe que cueca e calcinha ninguém deixa você experimentar. Comprou é teu, leva. Agora se vira. Ninguém quer que você experimente, ninguém quer que você ponha coisas na tua intimidade e depois... Você tá entendendo? Filho é coisa da tua intimidade, né? Casamento é coisa da tua intimidade. Agora não serviu, devolvo. Não existe. Então, isso é realmente não ter um coração, é ter um coração duro. Por isso que quando perguntaram para Jesus por que podia na lei de Moisés da carta de divórcio, ele falou por causa da dureza dos vossos corações. Não foi assim desde o princípio. É que vocês estão tão duros, vocês experimentam, não querem, jogam fora ou mandam para frente. E claro, ações modernas, que é quando realmente a pessoa ela não quer, ela quer seguir o caminho dela, e a Bíblia ela fala claramente, né? Se o ímpio quer ir, deixa que vá, porque não dá para viver na escravidão. Então tá livre o crente. Entende? Então, o que acontece? Só que muitas vezes nós já botamos um fim antes do fim de Deus. Você tem que tomar cuidado. Não legalizo nada dessas coisas sem que antes a pessoa passe todo o seu processo e realmente Deus esteja nessa. Então, é por isso que tem muitas pessoas que não estão no seu descanso. Resumindo aqui. Senão a gente vai a noite toda, né? Porque realmente não estão no seu desenho. Entende? Elas às vezes estavam no seu desenho, mas porque convivem com outras pessoas de personalidade forte, que empurram ela para o outro lado. Você tem que ser independente, você não pode ficar aí de escravo desse homem, dessa mulher, você não pode ficar nesse emprego, sendo aí, você faz tudo aqui, não é reconhecido. Porque você muitas vezes, já vi muitas pessoas que estavam no lugar certo na hora certa e saíram movidos pela palavra de outros. E aí você é que vai depois, você é que vai ficar sozinho. Você é que vai ter que enfrentar o desemprego, porque você é ouvido para os profetas velhos, para aqueles que querem te dar um bom conselho e não conseguem ler em você quem você é em Cristo Jesus. Se você é um bom servo, seja um bom servo. Você gosta de fazer certas coisas, continue fazendo, tá? Não abra mão. Se você está com alguém que gosta de ficar em casa, mas você passear, essa pessoa não te acompanha sempre, não estrague o desenho dela e nem estrague o seu. Combine, diga, olha, então hoje eu vou passear contigo, amanhã eu fico em casa com você. Né? Ou então assim, você não quer sair hoje? Não, não quero, eu quero ficar em casa descansando. Tá bem, fique em casa, então que bom que você pode descansar. Então, eu posso sair sozinho? Eu posso ir ali dar uma passeadinha, né? Estou falando aqui para aprontar nada. Posso pegar minha bicicleta e sair? Posso então na casa dos amigos, lá das amigas, para tomar um chá, a gente rir, fazer uma janta, você me libera? E aí você começa a ter um relacionamento maduro, você entende? Mas é difícil, estou falando aqui em algo que não, onde que você pensa que vai? Não, porque você não deixou também, eu faço isso, você não faz. Aí começa uma competição. Por quê? Porque são pessoas diferentes, completamente com desejo. Que bom que a outra pessoa, ela está no desenho dela, sabe? Cabe você também conquistá-la, né? Para o seu desenho. Vão comigo, vão no museu comigo, vão ver uma arte comigo, vem, abre um pouquinho, depois eu vou contigo onde você quer. E cabe ter esse jogo aí. Não é fácil isso, porque hoje as pessoas elas estão muito tão fora dos seus desenhos, que elas acabam realmente abrindo mão ou se apaixonando pelo desenho do outro, dizendo, eu queria que esse desenho fosse meu, eu queria ter a prosperidade dele, eu queria ter o dom que ele tem. Ô, amados, você acha que eu não queria cantar, né? Bonito, tocar, sei lá, ser um atleta, qualquer coisa que seja top. Aí eu tenho meia dúzia de dom. Às vezes eu nem sei se eu tenho meia dúzia, eu tenho um dom só. Mas aí Deus fala para mim, mas então é esse, meu filho, te move por aí. Porque onde eu te mover no teu dom, tu vai ser bem sucedido. Mas é um dom, se não é um dom que não aparece, então seja um anônimo, anônimos gourmet, né? Faça você mesmo e coma você mesmo. Mas sempre vai ter alguém que te ama do jeito que tu é, o melhor amigo, por isso que amigo só tem dois, né? O parente, o pai, a mãe, a família, que te ama do jeito que você é, entendeu? Até com teus podrezinhos, na tua maturidade. Amém, amados? Vou parar por aqui, acho que vocês já entenderam o recado. Melhor do que tudo isso é viver tudo isso. Você conseguir viver tudo isso, absorver. Tem palavras que quando eu ouço de certos pastores, eu tenho que ouvir duas vezes. Eu falei, não, duas, três vezes. Eu falei, eu vou ter que viver isso primeiro. Porque aí tem uma chave importante. Porque eu ouvi, não consegui viver. É pior, fica a condenação, porque antes eu não sabia, agora eu sei. Agora Deus pode me, né,
me colocar em juízo. Então eu quero abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, o teu lar, abençoar o teu descanso, né? O desenho que Deus tem para, ainda que seja humilde, que seja o recurso que Deus vai te dar, é o necessário do teu desenho. Se você está querendo viver um desenho que o recurso não está dando o suficiente, é porque talvez esse não seja o teu desenho, aí você perde o descanso, sempre com dívidas, porque você olhou para o lado e viu que o outro tem e você não tem. Mas talvez até seja teu desenho, mas não no tempo presente. Então o que você tem que fazer? Pague as tuas contas, pague as tuas dívidas e recomece. Recomece na porção que Deus te deu, sabe? Se tem, eu faço, se não tem, eu não faço. E se eu não eu faço mesmo não tendo, mas ninguém vai ser culpado disso. Eu não vou ficar murmurando, entendeu? Se a tua casa é pequena, a do teu irmão é grande, que Deus te deu, a ame, agradeça porque Deus tem uma casa maior para ti, ele vai. Se está no teu desenho, ele vai fazer, né? Então aqui, amém. Tem, amém. A Juliana está colocando aqui, né? Vou chegar lá, espero. Eu vou ler depois desse capítulo 15 para ver o que diz lá, né, que você está me sugerindo. Tá bem, amados? Então, em nome de Jesus, te abençoo com toda a sorte de bênçãos. A palavra de Deus já está escrita e é para ser proclamada e decretada. E eu abençoo a tua vida para que você prospere na medida que Deus te desenhou. Nem demais para que você não canse com um fardo que não é teu, e nem de menos para que você não se entristeça porque você não alcança os teus objetivos. Mas sintonize com a medida que Deus te deu, porque o desenho que Deus tem para ti é onde Ele vai operar. Sem pouquinho, sem muito, nós vamos ficar admirando. Eu só posso aqui admirar as pessoas e dizer, uau, eu não sou que nem ela, mas graças a Deus porque ela é minha irmã em Cristo, porque ela é meu irmão e eu porque ele pode fazer que ele faça feliz com o que Deus deu para ele. Amém? E assim é. E assim também às vezes é a porção das tribulações. Alguns olham para mim e dizem assim, meu Deus, eu jamais ia conseguir passar o... Eu falei, mas também não escolhi. Estou muito contente que eu escolhi tudo que eu estou passando. Não escolhi nada, assim como você também não escolheu, mas veio dos céus. Então cabe a gente aceitar o que vem de Deus e o que veio do inimigo. O que veio do inimigo vai ser para a vergonha dele, porque o nosso cair é do homem, mas o levantar é de Deus. 7 vezes cairá o justo e em toda levantará. Te abençoo, vitória, para tempos de vitória, para que você siga em frente em nome de Jesus. Tá? Depois assista lá no meu Face, a P. Leandro Monks, as outras palavras que você não ouviu e as pregações desse domingo e aquilo que eu tenho colocado ali, tenho compartilhado com você. Te abençoo em nome de Jesus e não perca a tua paz. Vai de encontro a ela, seja simples e humilde, porque te colocar no teu lugar, te levantar de novo, ele vai fazer isso, né? Então não tenha medo, porque é Deus no controle de todas as coisas. O que é abalável será abalado. Boa noite a todos, boa noite Suelen, boa noite amados e amadas, em nome de Jesus. Abençoo vocês. Fica na paz.